e nas fraquezas estás comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, bem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele nos treinos um filho. Ele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, glória a Deus. Louva Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas com
Aleluia. Oitenta e quatro. Tão grande o sul. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, como estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu há muito já. Pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu há muito já. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, do céu fogo e furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu há muito já. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu que a mim apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu há muito já. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé
para adorar o nosso Deus, né, irmãos? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Então nós temos motivos de sobra para adorar o Senhor todos os dias, exaltar a Ele, aleluias. Eu quero convidar os irmãos que estão de pé, e a todo você que está aí ao seu lar, na sua casa, onde quer que você esteja nos assistindo essa live. Como todas as vezes eu falo, hoje eu vou voltar a repetir, que essa live ela não seja simplesmente uma coisa que você vai assistir, não, mas sim um culto entrando no seu lar. Então adore também ao Senhor, glorifique o Senhor, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo que está aqui, Ele também está aí do seu lado, levando ao Senhor, aleluia, o seu glória, a sua adoração, porque só nosso Deus é digno de adoração, aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, os irmãos se coloquem de pé. Vamos ler Neemias capítulo 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vou dar um tempinho para você aí no seu lar, pegar a sua Bíblia, abrir aí o seu aplicativo da Bíblia, para estar lendo juntamente conosco. E para você aí que não tem a Bíblia, nem o aplicativo, aleluia, a nosso irmão Daniel vai estar colocando a Bíblia aí. Você pode ler juntamente conosco também, aleluias. Neemias, capítulo 6. Aleluia. Eu vou estar lendo o capítulo inteiro e eu peço que nos números pares, você que está aí na sua casa, você que está aqui na igreja, lê bem alto, juntamente comigo, os números pares. Aleluias. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Glória a Deus, todos acharam? Amém. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalaque, Tobias, Gesem e Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Então Sanbalate, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consulte-nos juntamente. Porém eu enviarei a dizer-lhe de tudo que diz coisas nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava enterrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim,
porquanto Tobias e Sanbalates o subornaram. Porque isso o subornaram para me atemorizar, e para que assim fizeste e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme essas suas obras, E também da profecia do e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá se lhe ajuntaram, porque era genro de Secanias, filho de Arã, e seu filho Joanã, tomaram a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras se levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Irmãos, vamos todos juntos ler o versículo de número 3, bem forte. E enviei-lhe mensageiros a dizer: de modo que não podereis descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Glória a Deus. Vamos ler novamente, irmãos. O irmão Daniel ainda está procurando 3 lá. Já. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Aleluias, glórias a Deus, palavra maravilhosa, né? Vou estar fazendo agora a oração da fé. Eu queria pedir para o nosso pastor Daniel, se nós pudéssemos entregar a Bíblia para a irmã Verônica, que ela está precisando da Bíblia. Glória a Deus, a irmã Verônica foi aqui e participou conosco. Glória a Deus, né? Participou conosco das lives. E, irmãos, eu vou estar orando agora. Eu quero pedir oração para todos os amados irmãos que se encontram aqui na igreja. Também você que está aí participando do culto conosco aí no seu lar. Irmãos, nos ajude em oração. Vamos nessa oração estar orando para o nosso pastor Jorge, para a irmã Nair, para a irmã Maria da Paz, para a irmã mãe do nosso amigo Paulo Sobral, que nós oramos para ela, ajudamos em oração e já está em alta para a honra e glória do Senhor, né? Nosso Deus é fiel, né, irmãos? Glória a Deus. Por isso que eu falo, grandes coisas o Senhor faz por nós. Às vezes não somos merecedores, irmãos, mas nós temos que ser gratos ao Senhor, né? Todos os dias sermos gratos a Deus. Nice Paula. Vamos orar para a irmã Nice Curitiba, Paula, Paraná. de Curitiba, Paraná. E a todos aqueles que têm pedido oração, irmãos, o seu nome tem entrado nas nossas orações. Muitas das vezes são muitas pessoas, a gente não cita todos, mas saiba que nós estamos orando por todos, aleluia. Nosso Deus é um Deus que te conhece. Nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. O nosso pensamento é limitado, mas o do nosso Deus não. E não há nada impossível que o nosso Deus não possa fazer. Quero pedir oração também para a irmã Maria Antônia, irmã Arlete. Quero pedir oração também para a irmã Vanderleia e para todos os irmãos de Minas. Pastor Jorge, irmão Pastor Ezequiel, para a irmã Elisângela, a irmã Késia, todos os familiares. Irmãos, continue orando. Deus é o dono da bênção. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, graça te dou, Pai, mais uma vez nessa noite na tua presença. Jesus, levantamos a ti esse clamor em prol da vida de todos aqueles, Senhor, que têm pedido oração.
rapidamente. Quero começar com o nosso irmão Roberto. Ele me está dando uma breve saudação, honra e glória do Senhor. Vamos, Roberto. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a mãe por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nome de Deus seja glorificado sempre, sempre, sempre. E quero deixar bem claro para a igreja que não venho para a casa do Pai para pedir milagres, porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre em todos os aspectos que eu pensar. No de manhã, ao levantar, no ventre da minha mãe. E todos os dias, quando deito e levanto, eu lembro que eu sou um milagre. Então, que esse milagre que Deus me fez, que eu possa transmitir e transbordar para o meu próximo. Eu pedi para os irmãos abrir a Bíblia, Salmo 25. Glória a Deus! Já falei algumas vezes que várias formas de morte o inimigo já tentou me levar. Mas aquele que tem promessa só vai com a permissão de Deus. Né? Então não é hoje na dificuldade do mundo que eu não vou. Mesmo às vezes a gente dando uma esquecida, o Espírito Santo às vezes começa a incomodar a gente lembra das vezes que Deus já nos salvou. Então, a igreja me acompanha, por favor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Salmo 25. Amém, igreja? A palavra de Deus diz: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, a ti confio. Não me deixe confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Senhor, Ele ensinará, igreja, na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me a tua vereda. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Amém. Só até aqui. Eu ia pedir para a igreja ler comigo os 5. Guia-me, tua verdade. Ensina-me. Porque tu és meu Deus, minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Me chamou muita atenção, esperando todo dia. Não é todos os dias, é todo dia. Porque o amanhã nos pertence. O ontem já foi. E a gente espera por Deus hoje. Porque para aqueles que acreditam em Cristo, que Ele está voltando, e as consequências do dia a dia, Ele está provando isso cada dia mais, a gente tem que esperar por Ele hoje. E a mensagem que queima no meu coração hoje é para aqueles que têm um chamado. Está esperando o quê? Porque é forte chegar a falar assim: eu tenho um chamado, mas eu tenho que esperar isso passar, eu tenho que esperar a minha vida melhorar, eu tenho que esperar. Só que muita coisa pode acontecer antes disso. E o maior foco é Jesus voltar. Se Ele voltar, já foi. Eu não entendi antigamente quando Ele falava: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Hoje eu vejo por quê. Foi chamado, ao meu ver, para todos. Mas quem se levantou de casa hoje? Quem se posicionou? Quem falou: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade? Aleluia. Quantos levantaram a cabeça e olharam para o céu? Pai, eis-me aqui. Não quero vir aqui, vou pedir um carro, não vim aqui pedir um novo emprego, não vim aqui pedir um casamento, não vim aqui o Senhor quebrantar o coração da minha esposa, não vim aqui para isso. Pai, vim aqui para te servir. Pai, para isso que tu me chamou.
seja feita a tua vontade. Quantos hoje pensam assim? E eu tristece muito forte no meu coração, porque muitos sobem o púlpito aqui para falar de Jesus, mas está muito distante de Jesus. Porque pelo que a palavra fala, a gente sente falta do amor ao próximo e a gente não chega a gente chega a dizer: ai, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas no primeiro aperto, na dificuldade que nem o mundo está aí hoje, pouco se escuta falar de Jesus. Hoje, queria lembrar a igreja, principalmente os que estão assistindo, que estão aqui hoje, que estão na live, não precisa ser profeta, não precisa ser adivinho, é só ser inteligente e refletir o que vem acontecendo todo ano. Todo ano tem uma praga, todo ano tem uma peste, todo ano vem algo de ruim. Mas Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Todo ano vem um nome diferente, de algo para afastar nós, para nós desesperar, para a gente se preocupar. Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter dinheiro? Mas a palavra ainda está aqui. Nem só de conviver ao homem. Mesmo assim, muitos ainda estão esperando algo acontecer para ele poder levantar e ir para a igreja, para vir buscar o Senhor, honrar o nome de Jesus. E, bem verdade, Jesus está voltando. E isso não está sendo lembrado. E até quando saber que tem um chamado que muitos acreditam que não vai morrer antes de aquele chamado não se cumprir? Embora eu não acredite nisso, porque uma vez eu vi um pastor falando que se você não faz, Deus coloca outro em seu lugar e a obra continua. E aquele que não servir a Deus, não tem como ficar no mais ou menos. Eu não vou fazer agora, que depois eu faço. Gente, só tem um caminho. Na verdade, para alguns tem dois, para mim só tem um. Ou é Jesus ou é o inferno. E eu fiz minha escolha. E eu clamo aos irmãos, eu peço ao Senhor, eu clamo ao Senhor, que essas palavras, não entrem pelo ouvido, que vá como flechas envenenadas, que penetrem no coração de vocês, e que vocês não esqueçam onde quer que você esteja. Porque Jesus está voltando, e a gente precisa acordar. Que há muitos tristes. Por que está triste em se estar em Cristo Jesus? Por que se acredita que Jesus liberta, salva? Por que está preocupado com amanhã? Se vocês nem sabem se amanhã vai existir. Então vamos acordar a igreja, que Jesus é conosco e eu espero em Deus todo o dia. Agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Eu sei que Jesus
Jesus é bom. Amados irmãos, oi? Glória a Deus. Hoje está conosco a irmã Verônica e o irmão Lucas. Eles são bem-vindos em nossa casa? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. A irmã Verônica, ela, num dos dias que nós estávamos sorteando aqui a Bíblia, ela lembra ainda do tema, a chave? Faz tempo. Mas eu vou falar com você, braço forte da obra do Senhor. Né? O tema, nós continuamos falando com você, braço forte da obra de Deus, do Missões de Paz. Você que continua com o coração ardendo de vontade de fazer alguma coisa para Jesus. Eu quero convidar você para estar contribuindo nas contas corrente 45522, dígito 9, agência 6065. Conta Banco Itaú. Se tiver alguma dúvida, entre em contato 011 984 27 24 24. A irmã Verônica, ela foi sorteada aqui e ela ganhou uma Bíblia aqui na igreja. Então, mais justo que entregar na live. Foi na live que nós fizemos, então mais justo nós entregarmos, né, a Bíblia que foi sorteada. Agora eu vou falar do irmão Lucas. O irmão Lucas é o super fã do Missão de Paz, né? Glória a Deus. Vou chamar ele aqui também. Glória a Deus. Vou chamar ele aqui também. Você que sempre vê aí, Lucas Henrique. Vocês vê lá sempre uma carinha lá, Lucas Henrique ao vivo. Irmão, o irmão Lucas Henrique, esse aqui é o meu amigão. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou estar dando para a irmã Verônica. E eu quero também já deixar uma saudação para a irmã. Amém? Agradece o povo. Agradece a Deus. E aí, irmão Lucas? Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo, né? No dia que foi feito, foi logo no começo mesmo, foi no culto de domingo, se eu não me engano. Foi no culto de domingo, aí ele fez a pergunta e eu respondi, mas nem. Falei assim, difícil eu ganhar alguma coisa em sorteio, vou tentar. E aí, quando fez o sorteio e falou Verônica, eu falei, meu Deus, eu só estou precisando de uma Bíblia. E eu louvo a Deus, porque Deus ele é maravilhoso, Deus é bom. Né? E o Lucas ama demais esse ministério. Ele desde domingo que ele está, mãe, nós vamos. Eu falei, vamos, Lucas, nós vamos. E hoje eu saí, cheguei e falei, eita, Lucas, está muito frio. Aí ele falou assim, mãe, mas nós vamos, né, mãe? Mesmo com frio. Falei assim, olha, Lucas, pelo amor da obra do Senhor, eu vou. Né? Porque eu moro um pouco distante daqui. Mas eu louvo a Deus porque há 4 meses que eu não entro no templo para adorar, porque só culto online, né? E eu sentada ali, eu fiquei refletindo e pensando, Senhor, como vai ser quando o Senhor voltar e aqueles que ficar, que eles não vão poder se reunir para fazer culto? Hoje a gente pode, hoje a gente tem essa liberdade para adorar a Deus em casa, numa live, quem está em casa, aqui na igreja. E quando o Senhor voltar, aquele que não estiver preparado ficar, como que vai ser? Quão duro vai ser? Porque não vão poder pregar a palavra. Não vão poder fazer uma live. Então, você que está em casa, que pode estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, vá fazer a vontade de Deus, vá para a igreja. É muito bom estarmos em união. A palavra do Senhor fala, né, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós temos essa união com a igreja, com o pastor, com a pastora, é bênção de Deus, eles são bênçãos de Deus na minha vida. Eu só queria contar rapidinho que eu passei pela Covid, né? Eu tive a Covid há 2 meses atrás
A minha irmã pegou e logo depois eu peguei, mas eu não tive febre. Eu comecei com umas dores muito fortes. E eu estava deitada na minha cama e eu clamava: Senhor, Senhor, tem misericórdia, que dor é essa que eu não estou aguentando? Aí fiquei na sexta, no sábado, no domingo. Eu também fiquei ruim. E minha irmã falou: é melhor você ir no médico. E eu fui, chegou lá, ela falou assim: como você está com muito tempo de tosse, mas tudo indica que é a Covid. Irmãos, foi terrível. Foi dias só o Senhor para ter misericórdia. Dores, assim, que parecia que meu olho ele ia sair para fora. Eu sentia dor no olho, na garganta, no ouvido, na arcada dentária. A minha arcada dentária doía todinha. Tanto que teve um dia que eu acho que eu fiz tanta força, de tanta dor, que eu quebrei um dente. De tanta dor. E aí foi eu ali, né, falando: Senhor, tem misericórdia, orando. E minha mãe não podia estar comigo ali, mas ela me chamava, que eu moro em cima da casa dela, ela chamava os meninos, era uma vitamina, era uma coisa e outra. E aí o Senhor foi continuar, e eu orando, crendo no milagre. Aí quando foi um dia, numa quinta-feira, o Lucas estava assistindo a live da igreja aqui, e eu estava assistindo a live da minha igreja. Então era culto na cozinha, culto no quarto, e estava uma bênção. E eu determinei naquela quinta-feira, eu falei assim: a partir de hoje eu não vou ter mais dor. E para a glória de Deus, naquela quinta-feira eu fui curada. Eu não tive mais dor, para a glória do Senhor. Porque esse Senhor, Deus, Ele é bom e Ele é misericordioso. Quando nós determinamos, crendo, confiando, Ele faz. Amém? Deus abençoe e é um prazer estar aqui com vocês. Oh, glória! Aleluia! Aplaudirmos ao Senhor Jesus, aleluia. Você vê o que Deus faz, irmão? Continue crendo que o Deus de milagre continua aqui, aleluia, juntamente conosco. Quero retornar, pastor, amém? Não sei o que ela tem na mente, que o Espírito Santo está direcionando ela. Glória a Deus, né, irmãos? Desde o começo do mundo nós estamos falando que nosso Deus é Deus de milagre e que Ele está voltando. Porque, irmãos, a gente pode ter muitas bênçãos aqui nessa terra, mas aqui na terra é tudo passageiro. Então nós temos que ficar firme mesmo com Jesus, porque um dia Ele vai voltar para levar seu povo. E eu não quero ficar aqui, irmãos. Nós queremos subir com o Senhor. E eu também tenho um testemunho muito rápido para contar do que Deus pode fazer. Deus, irmãos, Ele é Deus em todos os momentos. Às vezes nas coisas pequenas o povo fala, mas isso, Ele cuida de nós também no pouco, nos detalhes. E eu quero contar, né, irmãos, uma coisa que aconteceu ontem comigo. Chegou meu genro lá em casa e levou torresmo para mim fazer, né? E eu peguei aquela panela de pressão, taquei tudo lá e tô lá mexendo. Daqui a pouco, irmão, aquilo explode no meu rosto. Irmãos, aquele óleo quente no meu rosto, meu óculos ficou todo com óleo, sabe, com a gordura. Irmãos, mas para a honra e glória do Senhor, no meu rosto foi como se tivessem jogado água fria no meu rosto. Eu não senti nada, não me queimei, irmãos. Foi as mãos do Senhor. Porque o óleo, um pouquinho que ele espirra na mão, onde quer que seja, já queima, já fica até aquela marca. Imagina um monte de óleo no meu rosto, irmãos. E eu não senti nada. E eu, na mesma hora, glorifiquei o Senhor pelo livramento. Porque, irmãos, o Senhor cuida de nós nos detalhes. Aleluia. Por isso nós temos que estar na presença do Senhor, agradecendo ao Senhor em todo momento. Como o irmão Roberto falou, desde que nasci, no ventre da minha mãe, só de eu abrir os meus olhos já é motivo para nós adorar o Senhor. Porque muitos saem lá fora e não sabem se volta. E nós estamos aqui na presença do Senhor. E não é por mérito nosso, não. Foi porque o Senhor nos deixou estarmos na presença dEle. É privilégio, aleluia, nós adorarmos esse nosso Deus. E eu quero dar também a oportunidade para a irmã Arlete. Hoje os de casa vão ficar de molho. E logo depois da irmã Arlete, o irmão Kelly vai louvar o Senhor, para depois nós estarmos passando para o nosso pastor, que hoje a palavra é com ele, aleluia. Deus. Irmã Arlete. Aleluia. Glória a Deus. A amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. E os ouvintes, com a paz do Senhor. Perdão.
com a paz do Senhor. Amém. É motivo de bastante alegria estar na casa do Senhor. Como diz o salmista, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque aqui está o refúgio, aqui tem a palavra de fortaleza. Mesmo que a gente chegue abatido, triste, angustiado, o Senhor fala conosco, o Senhor nos exorta, o Senhor nos dá força para prosseguir. Eu confesso que eu até pensei, vamos na casa do Senhor, mas vamos, eu quero ouvir o Senhor. E a irmã, o irmão estava falando aqui, né? Cada dia que a gente acorda, aleluia, já é um milagre, aleluia, porque eu também sou um milagre, aleluia. Cada dia eu levanto a mão para o céu e agradeço, Senhor, muito obrigado, aleluia, porque aonde eu chego, eu agradeço, meu Deus, que muitos saem, que nem a pastora disse, e nem chega no destino, né? Atropelado, outro morre, outro fica doente, mas o Senhor tem nos guardado. Então eu vou, eu levanto meus braços e elevo os olhos para cima e diz muito obrigado, Senhor. Aqui cheguei porque o Senhor me trouxe. Aleluia. Eu quero ler aqui um salmo. O Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilha. A tua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra virão a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brado de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa e com as harpas, e voz de canto, com trombeta e com buzina. Exultai perante a face do Senhor do Rei. Brame o mar, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palma, regozije-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com iniquidade. Então o Senhor está falando que é de toda a terra, e nós glorificar, exaltar o Senhor. Alegre, eu não sei como você entrou aqui. Estiver triste, alguém está assistindo, abatido. Aleluia, aqui no Salmo 98 diz para cantar, alegrar o coração, porque o Senhor ainda fará maravilha, Ele fez e ainda fará em nosso meio. Cante ao Senhor, exulte ao Senhor, porque Ele não tem esquecido de nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a irmã Carol vai estar louvando ao Senhor rapidamente. E eu quero novamente falar com você, já foi falado aqui hoje, quero reforçar para você aí que nos assiste, que adora o Senhor juntamente conosco, que tem esse culto entrando dentro do seu lar. Irmãos, saiba que isso é muito importante, não só para a sua vida. Por isso que eu falo para você que aí, compartilhe, irmão, esse culto. Compartilhe com um amigo, com um familiar, com uma pessoa que você saiba que está precisando, porque é a palavra do Senhor entrando dentro do seu lar. E isso é muito importante, porque a gente tem visto resposta de pessoas que ligam para a gente, pessoas que pedem oração, do que Deus já tem feito no coração e na vida de muitos que têm adorado ao Senhor juntamente conosco. Irmãos, não é aquele só que tem visto, não, mas que tem adorado ao Senhor juntamente conosco. Então eu quero falar para você, você que tem amor à obra do Senhor, você que tem amor pelas pessoas que nos assistem, seja um braço forte, Missões de Paz. Nos ajude para que nós possamos estar online levando a palavra do Senhor.
nos ajude para que nós conseguimos saldar com os nossos compromissos aqui da igreja. Contribua, que o Espírito Santo ele venha tocar no seu coração e você venha contribuir com a obra do Senhor. Faça um depósito, irmãos, online, faça um depósito pelo aplicativo, até mesmo pelos caixa eletrônico, e faça um depósito e nos ajude. O Banco Itaú, conta corrente 45522, dígito 9, Banco 6065. Acho que eu falei certo, né? Agência 6065, conta corrente 45522, dígito 9. Nos ajude, contribui com amor, que você vai estar também juntamente conosco, levando a palavra do Senhor para aqueles que não podem estar vindo para a casa do Senhor, para aqueles que não têm força de se levantar. A palavra do Senhor vai chegar até ele através das nossas lives. Aleluia. E você que quer falar conosco, você que tem um pedido de oração, você que quer conversar, pode nos ligar, irmãos. Código 11 984 27 24 24. Você tem total liberdade de falar conosco pelo WhatsApp, de ligar, nós estamos à sua disposição. E depois que a irmã Carol louvar o Senhor, nós vamos estar orando pela sua vida. Deus é o dono da bênção. Irmã Carol. Estamos com o Senhor? Amém. Está louvando o hino? Esse hino fala que às vezes a gente lembra do que acontece, do que já aconteceu, de quando a gente encontrou Jesus, e a gente lembra que muitas das vezes a gente se afasta. Às vezes a gente não está da maneira que era para estar, por quê? Porque estamos presos em nós mesmos. Como assim, Carol, presos em nós mesmos? Às vezes quer colocar a gente como prioridade e esquece Deus. E esse hino fala assim: Jesus, toque em mim de novo. Liberta-me de mim. Eu não quero ser mais escravo de mim mesmo. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para me render aos teus pés, porque eu necessito do Senhor. Aleluias. 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 Lembro quando te encontrei.
pé. O diácono Daniel vai estar fazendo essa oração. Vai orar por todos vocês, braços fortes da obra do Senhor, você que está aí no seu lar, todos aqueles que pedem oração. E já vamos estar entregando os nossos corações na mão do Senhor para nós ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e clamasse ao Senhor neste momento. Meu Deus amado Pai eterno, te agradecemos, ó Pai, por todos os louvores que já foram entoados neste lugar, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por estar presente em nosso meio, meu Deus amado, por nos guardar, por nos guiar, por nos fortalecer, Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque só o Senhor, meu Deus amado, é quem pode mudar a nossa história, é quem pode restaurar, é quem pode transformar, é quem pode colocar de pé aquele que está caído, é quem pode dar força, meu Deus amado, para aquele que não tem mais, é o único que pode nos dar esperança, meu Pai. Quando tudo está dizendo que acabou, que é o fim, Senhor Jesus. Meu Deus, estamos aqui, meu Deus amado, porque o Senhor é quem tem nos fortalecido, Senhor Jesus. Eu quero te pedir, meu Deus amado, que o Senhor vá curando aquele que está enfermo, meu Pai eterno. Aquele que está nos ouvindo, meu Deus amado, que por acaso pode estar até desenganado pelos médicos, meu Pai, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais como caminhar, que não tem como mais ser curado, que não tem como ser sarado. Mas, meu Deus, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, que liberta, é o Deus que faz milagre, meu Deus amado. E é por isso que estamos aqui neste momento, meu Pai, pedindo por todos aqueles que estão nos ouvindo, pedindo por todos aqueles, meu Pai, que faz parte desta igreja, que faz parte dessa família, por todos aqueles que te adoram, que te servem, que te louvam. Meu Deus, que o Senhor vá curando, vá libertando, transformando, batizando, curando, meu Pai. Que o Senhor vá, meu Pai, dando força, meu Pai, para se levantar uma vez mais, meu Deus amado, e poder sair da casa, que possa te ouvir, que possa te sentir, meu Pai. Eu quero te pedir neste momento, meu Pai, que tenha força, meu Pai, para trabalhar, que tenha força, meu Deus amado, para ser igual a Neemias, meu Pai, mesmo com o inimigo se levantando e querendo impedir, meu Pai. Não pare de fazer a obra, não pare de caminhar, não desista, não recue, não volte atrás, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus. Amados, hoje Deus já falou de forma diferente aqui hoje, mas eu gostaria de ser fiel, como eu sou sempre na leitura oficial. Eu sempre, vocês podem perceber, que é muito difícil eu ministrar palavra que não seja tema da leitura oficial. Eu entendo que a leitura oficial é Jesus querendo falar com a igreja. Seria, eu acho que, na minha visão, eu acredito que seria sem sentido ter uma leitura oficial e você não entender a leitura oficial. Então eu entendo que o que Deus quer transmitir à igreja é na leitura oficial. E a leitura oficial de hoje foi Neemias, capítulo 6, ressaltou o versículo 3. É isso? Glória a Deus. Esse texto, na verdade, nós vamos observar que trata dos jovens. Lá no capítulo 1, vocês vão perceber isso. De um jovem que estava em cativeiro, mas ele percebe que sua terra natal, a terra dos seus pais, ela sofrera grande danos. E é bem verdade que quando vem uma perseguição, principalmente política, a primeira coisa que acontece é pobreza, misérias.
E nós vamos perceber que tinha vários irmãos que foram cativos, irmãos que ficaram cativos na sua terra natal. Porém, uma cidade que era uma fortaleza, agora ela era base de ruína, irmã Fernanda. Ela era base de ruína, porque quando vieram invadir para fazer prisioneiro, para fazer dali o povo cativo, primeira coisa que chega, quebrando, pondo fogo na cidade, destruindo aquilo que já estava posto. Por quê? Era critério de guerra, porque uma vez que você invadia a cidade principal, ou a capital, primeira forma de demonstrar que ela estava em derrota, não era deixar os seus palacetes levantados, não era deixar o reinado levantado, era trazer caos. Então a primeira coisa era destruir muros, destruir portas, janelas, tudo que tinha de bem-aventurança, ou tudo que o povo colocava-se esperança, tinha que se destruir. E é bem verdade que este acontecimento, ele trouxe ali caos para Judá, caos para Jerusalém. Porém, o que eu quero trazer aos nossos corações na noite de hoje é que um jovem, ele ouve alguém falar, no capítulo 1 vai dizer sobre isso, versículo 2 vai dizer assim, olha, e veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém ferido e as suas portas queimadas no fogo. Olha, foi o que eu ressaltei, o que acontece, primeira coisa, quando alguém vem guerrear contra uma cidade fortificada. E aqui, no versículo 4, ele traz aqui uma menção. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Então a primeira coisa que acontece na vida de Neemias, esta mensagem parece nesse mesmo texto, eu ministrei em Mongaguá, esse ano ainda, eu preguei em Mongaguá sobre Deus levantar homens e mulheres com o coração nas coisas de Deus, Deus levantar homens e mulheres com o coração para fazer alguma coisa em benefício do povo de Deus. E Neemias se coloca então em oração. Só que antes da oração ele chora muito, a Bíblia diz. Ele chora e lamenta por causa do caos que estava acontecendo. E eu acredito também, Marlete, que ele, quando começa a assuntar ali, conversar com irmãos, quando fala irmãos aí, não é irmão de carne e sangue simplesmente não, mas está falando de povo da mesma nação. Quando ele percebe que os irmãos cativos, a circunstância que estavam, eu acredito que aqueles irmãos começam a contar, antes de contar a ruína,
Aqueles irmãos possivelmente era saudoso e lembrava: olha quantas coisas boas o Senhor fez por nós, quantos milagres Deus fez para o povo de Israel. Olha, o mar se abriu, o Jordão se abriu, olha, coluna de fogo de noite, nuvem de dia protegendo o povo de Deus. Quem sabe aquele homem começa a falar da grandeza e dos milagres que Deus faria, aleluia, em benefício do povo. Porém, este jovem Neemias, ele ouve e o coração dele arde. Ele ouve e sente tristeza no coração, porque ele vê o templo como que estava, ele vê a cidade como estava. A cidade só restava ruína. E a Bíblia diz que ele ora. Só que antes de orar, o que ele faz? Chora. Ô irmão, tem hora que era um momento de choro. Mas também nós temos que lembrar, irmão, não adianta você sentir tristeza e não buscar alegria onde pode buscar, aonde tem fonte de alegria, aonde a alegria é eterna. Então, Neemias faz o quê? A Bíblia diz que ele ora ao Deus dos céus, aleluia. Ele ora, e não só ora, e ele ora durante semanas, e ora semanas e jejua semana. Deixa eu te perguntar, quantos dias você tem chorado? Quantas semanas você tem orado e jejuado? Pode até ser que pessoas tenham perdido no meio do caos, a coragem de orar, a coragem de jejuar, a coragem de ter um sentimento maior em favor da sua terra natal, ou por que não dizer Jerusalém. E quando eu falo Jerusalém no tempo de hoje, eu estou falando a igreja. Quantas das vezes a pessoa percebe que a igreja está precisando das portas serem edificadas, das janelas serem edificadas, dos muros ser colocados em seu redor, as brechas ser tampadas, e muitas das vezes o coração nem sente. Tanto faz e tanto fez. E eu quero trazer ao seu coração sobre a vida da igreja. E muitas das horas você acha que a igreja é simplesmente vir aqui cantar o hino da glória a Deus, ir embora, ouvir a palavra. Olha, a igreja lá está tudo em ordem. Mas para a igreja estar em ordem, a minha vida precisa estar em ordem. Eu preciso sentir, tem hora de tristeza. Tristeza quando? Quando alguém da nossa igreja está passando por um momento difícil. Quando a minha casa parece que está de pé, mas você percebe que o inimigo está querendo bombardear os alicerces. E nós percebemos que a palavra desta noite ela é direcionada aos nossos corações. E ela é direcionada em que sentido, pastor? Eu preciso edificar os muros, o templo, as portas, se for necessário. Eu preciso colocar os pertences nos lugares para adoração ao Senhor. E a primeira coisa que eles fazem o quê? Ele ora ao Deus dos céus, aleluia. Ele ora ao Deus do céu. E a Bíblia diz também que depois dele orar, viu? Depois dele sentir aquela terrível tristeza, eles oram ao Deus do céu e pedem para o Senhor que dê oportunidade para ele fazer alguma coisa pela sua terra,
pelo lugar que a qual os seus pais já estavam lá nos seus jazidos, morando naqueles jazidos. E ele pede para que Deus crie a circunstância. E ele enche de coragem Manquedman, enche de coragem e vai até o rei e pede: olha, se assim for da sua vontade. Ele pergunta para o rei: se assim for da tua vontade, se assim o senhor quiser, se o senhor permitir, deixa nós ir lá restaurar os muros. Sabe que tem hora que você tem até orado para o Senhor, tem orado para o Senhor para fazer alguma coisa em favor da obra de Deus, mas que eu quero trazer nesta palavra, irmã Arlete, essa palavra ele vai mostrar que Neemias, ele era submisso a uma autoridade. Ele sabia que Deus ordenava a bênção, Deus disponibilizava a bênção, mas debaixo de uma autoridade terrena. Ele sabia plenamente disso, que essa autoridade terrena é a qual iria dar condição e segurança para ele fazer uma boa obra. E a Bíblia diz que ele vai lá e pede, o rei autoriza, e ele pede: então o senhor me dá uma carta para mim entrar lá no meio dos governadores, para mim ter direito de fazer alguma coisa em favor daquelas ruínas. E ele começa a fazer a obra. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu falar bem baixo para você escutar. Toda vez que você se levanta para fazer algo em favor da obra de Deus e em favor dos seus, o adversário se levanta. E pense bem, não pense você que você veio servir a Jesus, o inimigo vai bater em retirada. Ele vai bater em retirada e não vai me atacar mais. Eu já orei, eu já jejuei. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo não tem medo de jejum. O inimigo não tem medo de oração. Pastor, parece que o senhor está pregando contra o que nós aprendemos. Sim ou não? Que nós oramos, né? Irmão, inimigo não tem medo de oração, não. A única coisa que o inimigo respeita é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós estamos debaixo da autoridade de Jesus, irmão, tem hora que eu nem preciso orar, aleluia. A autoridade fala por si próprio, aleluia. Não precisa chegar alguém dizer: olha, aquele fulano é autoridade. Quando a autoridade chega, ele se porta como autoridade. E Neemias começa a fazer a obra, e a obra começa a dar certo. E alguém fala: não, nós temos que parar, nós temos que falar que foi o rei que mandou, que está fulano que mandou, porque se ele não parar, esse homem vai governar. Qual que é a inveja, irmão? Quando alguém começa a dar certo. Ontem eu falei do jovem que dá certo. Ontem eu falei aqui na igreja do jovem que dá certo. Eu falei do jovem que dá certo, é o velho. O idoso é o jovem que deu certo. Sabe que tem hora que na hora que você começa a acertar naquilo que você está fazendo, alguém quer fazer o quê? Você sair da direção da bênção. Quando você, por incrível que pareça, eu estava na cidade de Machado, e eu estava conversando com um bicicleteiro. E o bicicleteiro estava falando comigo. Um bicicleteiro muito sucesso na cidade de Machado. Era na avenida principal, a bicicletaria. E a bicicletaria dele era humilde. Enquanto era humilde, não tinha aparência, ninguém notava o que ele estava fazendo.
Ele falando para mim que não arrumou inimigo nenhum. Mas o dia que ele mudou uma fachada, colocou uma fachada melhor, no mês que Deus abençoou ele, comprou um carro. Aí começou a arrumar adversário. Era pessoas querer fazer a mesma coisa que ele fazia. Porque, opa, você viu fulano? Deu certo com fulano. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a bênção que está com você não está com fulano. Então descansa no Senhor. É bem verdade que pessoas vão levantar e vai dizer: olha, vamos congregar conosco, vamos fazer isso, porque vai dar certo. Irmão, não saia da direção de Deus, aleluia. Porque o adversário da sua vida, ele quer atrasar a sua vida, ele quer atrasar o seu ministério, ele quer atrasar a sua família, ele quer atrasar a bênção de Deus, que Deus propõe, aleluia, para a sua vida, aleluia. Então Deus quer te dar bênção longânima. E a Bíblia conta que Neemias está lá fazendo, não sei se assentando tijolo, se assentando pó, mas na hora que ele está lá fazendo, alguém chega: Neemias, vamos abandonar essa obra aqui, vamos para uma obra que já está feita, vamos congregar no arraial, vamos para outro lugar. É bem verdade que quando você está próximo para conquistar a sua vitória, o inimigo quer mudar a sua direção, quer mudar o seu alvo. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, aleluia, através do Espírito Santo: não abandone aquilo que o Senhor te colocou para fazer, aleluia. Seja pela chamada do coração, seja pela chamada audível, seja pela chamada visível. Porque você teve uma visão, ou porque você escutou uma voz, ou porque Deus falou, se tocou no seu coração. Não importa qual é a obra que você começou a fazer. Deixa eu dizer sobre obras. O horário já foi. Irmão, quando nós começamos a construir obra, quando nós começamos a edificar, querer edificar uma família, o inimigo começa armar daqui e dali. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quem está fazendo uma grande obra não pode parar. Aleluia! Ah, pastor, mas a minha família é muito pequena, o meu sonho é muito pequeno. Então não é grande obra, irmão, é que você que não consegue enxergar a grandeza de Deus sobre a sua vida. Os planos de Deus é maior que os seus planos, aleluia. A visão de Deus para a sua vida é maior, aleluia, do que a humanidade consegue te proporcionar. Aleluia. A bênção de Deus, ela é hoje, amanhã e sempre, aleluia. Porque ela te chama você para ser abençoado. Ontem nós falamos aqui sobre a bênção sacudida, transbordante, recalcada, sacudida, transbordante. O povo de Deus tem bênção. E Neemias continua fazendo a obra, e alguém batendo lá uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes. Irmão, o adversário, ele não para de lutar contra mim nem contra você. Ele não para de lutar contra a sua família. Ele não para de lutar contra os seus projetos, contra os seus sonhos. Ele não vai parar. O que é que você precisa entender? Que todas as vezes que o inimigo mandar os seus adeptos, aleluia, mandar os seus adeptos para dizer: olha, vamos para ali, vamos para cá, olha, não saia da posição que Deus tem te colocado, aleluia, porque a visão vem de Deus, a bênção vem de Deus, a vitória vem de Deus. E lembre-se, Neemias está edificando o templo, edificando a cidade. Entenda que você, quando está edificando uma casa, os maiores privilégios não é para você. Os maiores privilégios não é para você. Pastor, o senhor está dizendo que os maiores privilégios não é para você?
é que é bem verdade que nós gostamos de estar em lugar de destaque, sim ou não? Nós gostamos de estar em lugar de destaque. O homem natural é assim. Ele gosta de ser destacado. Mas deixa eu te dizer com você, aleluia, que Deus tem te enxergado você anonimamente e o seu coração tem ardido para fazer alguma coisa em favor do reino de Deus, aleluia. Você sente, aleluia, uma obrigação de fazer alguma coisa e você tem sentido triste. Por quê? Por quê, pastor? Por que as pessoas não entendem? Por que as pessoas não entendem o querer do Senhor? Mas deixa eu te dizer uma coisa, não pare de fazer essa grande obra. Continue fazendo, aleluia, o propósito de Deus, aleluia. Chamante onde canta lá, basória onde canta lá. Sabe que tem coisas que você está fazendo, parece que o homem não enxerga. Tem coisas que você está fazendo. Pastor, mas é o sacerdote que vai atuar conta do templo, e daí? Não, você não está trabalhando para o sacerdote, você está trabalhando para o Deus que tudo pode, aleluia. Você não trabalha para o pastor Daniel, você não trabalha para o pastor da sua igreja, você trabalha para Jesus, aleluia. E se Jesus é na sua vida, aleluia, continua fazendo. Quantas pessoas falam, não adianta, sabe que é igrejinha? Que isso? Você vai ser mais abençoado numa igreja grande. Continua fazendo a obra de Deus. Continua na vocação que Deus te chamou. Aleluia. Ô irmão, Deus tem milagre para você nessa noite. Cada um tem um ministério. Cada um tem um ministério. Deixa eu te dizer coisas que o Senhor chama pessoas aqui nesta noite. Sabe que tem pessoas que Deus levanta para restaurar famílias? Tem pessoas que Deus levanta para encorajar os que estão esquecidos, que ninguém consegue enxergar. Nem o povo da terra tinha mais esperança. Por quê? Foi muitos anos de Babilônia. Foi muitos anos de cativeiro. Perderam a esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa quanto tempo está cativo, você se sente prisioneiro, aleluia. A resposta vem de Deus. Tem gente querendo falar para você assim, para de fazer o que você está fazendo. Você é bobo, você é boba. Pare de fazer isso. Deus vai te abençoar da mesma maneira. Sabe por quê, irmão? Ele quer atrasar a sua bênção. Fique na posição que Deus te chamara. Aleluia. A posição, aleluia, é Deus que através do Espírito Santo faz a chama arder no coração. Aleluia. A chama está ardendo. A chama está ardendo. Aleluia. Se é de dar glória a Deus, continue dando glória a Deus, mas não pare. Oh, Yande Catalaia. Tem hora que nós achamos que construir somente faz parte dentro da igreja. E construir, eu construo a vida da minha esposa. A minha esposa constrói a minha. Eu construo a vida das minhas filhas e as minhas filhas constroem a minha. Por quê, irmão? Porque é direcionado pelo Espírito Santo. Mas não deixe, aleluia, morrer a chama que o Espírito Santo tem no seu coração. Neemias aparece então no cenário de 70 anos após. Muitos já perderam até a linguagem popular daquele povo, mas agora ele chega com alguém que traz esperança para o povo de Jerusalém, aleluia. Olha, o povo tinha perdido a esperança, mas ele volta agora dando esperança com o povo. O templo vai voltar, o lugar da bênção vai voltar. Olha lá, o milagre vai continuar, aleluia. O Senhor vai continuar operando milagres e maravilhas. Tem crente que no meio dessa pandemia já está perdendo a esperança de ser um crente real. É agora que o
aleluia, porque o Senhor vai te levantar, aleluia, mas não sai debaixo da bênção, viu? Por quê? Tem gente que entende, sente tristeza, sabe, na minha igreja, pastor, ô irmão, na minha igreja o pastor não está me dando oportunidade mais não. Sabe o negócio? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, sabe o negócio? Eu vou abrir uma porta para mim também. Ô irmão, cuidado com esse negócio. Cuidado com esse negócio. Fique aonde Deus te chamou. Deus te chamou para edificar a sua igreja. E aonde que você está? Se você está enxergando, dá glória a Deus, irmão. Se você está enxergando alguma coisa para fazer, dá glória a Deus que o Senhor, aleluia, ainda está colocando visão dentro da igreja. Se tem alguma coisa para fazer, é porque ainda tem Neemias, aleluia, para Deus levantar. Aleluia! Tem Neemias. O templo está todo arruinado, mas o Senhor ainda está levantando Neemias. Pastor, o ministério louvor daquela igreja, da igreja está fraquinho. Você está enxergando? Neemias está enxergando? Então, Neemias, coloca a mão no arado e vai fazer a obra de Deus debaixo da bênção. O que não pode fazer? Tem muita coisa para fazer e ninguém. Não é assim que o povo faz? Ninguém faz nada. Oi, irmão. Ninguém faz nada. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus está te fazendo, está te colocando nova forma de amor no seu coração, aleluia. E muitos vão chegar a falar: não, o pastor ninguém reconhece. E daí que o pastor não reconhece, irmão? O importante não é o pastor reconhecer nós. O importante é Deus reconhecer o nosso ministério. Por quê, irmão? Na hora de colocar as mãos sobre uma pessoa endemoniada, vai ser liberta, não pela autoridade que está sobre a autoridade da sua vida, mas a autoridade que está sobre a sua vida. Pastor, Covid-19? Misericórdia, é um caos. Mas ainda tem crente que consegue enxergar, aleluia, no Deus de milagre, aleluia. Se você consegue enxergar, considera-se um Neemias. Adore ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O coração dele, na hora que ele viu os muros, a história dos muros, ele começa a chorar. A Bíblia diz que ele chorou durante semanas. Sabe o que é isso, chorar durante semanas? E eu acredito piamente que ele, durante semana, no choro, ele clamava para o Senhor, para o Senhor dar estratégia para ele, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: mesmo que tiver tristeza no seu coração, aproveite esses momentos para transformar esses momentos em momentos de bênção. Olha o que Neemias olha, ele enxerga a cidade em ruína, porém ele também começa a chorar e ele entende que ele pode fazer alguma coisa. Deixa eu te dizer outra coisa. Tem crente que até enxerga, o Senhor até mostra para ele, e ele chora. Irmão, a igreja não é como antigamente mais. Mas o que você tem feito para mudar essa história? Neemias chora, Neemias lamenta, mas Neemias ora ao Deus do céu, aleluia. Ele clama para quem pode responder. E eu acredito plenamente que quando ele ora para o Deus do céu, Deus abre a mente dele para ele falar com o rei. Ô rei, me dá a carta aí que eu preciso ir lá edificar os muros. Eu preciso renovar. A casa de Deus não pode ficar daquele jeito. O povo de Deus não pode ficar sem proteção. Olha, se o Senhor me der uma carta, eu vou lá. Deus ainda está esperando pessoas voluntárias para fazer a grande obra. Deus ainda está despertando o crente. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se o pastor for, eu vou. Hein? Se o pastor for, eu vou. Se a irmã for, eu vou.
Tem hora que o negócio de Deus não é com os outros, tem hora que o negócio de Deus é com você. Deus coloca, Deus dá projeto para você, para a vida da igreja. Deus dá projeto para você, para a vida da comunidade. Pense nisso. Nós somos os portadores da bênção de Deus. E se nós somos portadores da bênção de Deus, olha, no lugarejo aonde nós estivermos, nós podemos estar no meio de um arraial, parecendo pé de sapê, forma de indígena. O Senhor vai mudar, irmão, porque, olha, a bênção de Deus está sobre a sua vida. A história não vai continuar do jeito que está. Está em ruína hoje? Então começa a chorar, lamente se for necessário, jejua, ora, aleluia, peça a direção de Deus e vá. Só que quando chegar os inimigos, o maior segredo está aqui. Sabe o que acontece, irmão Lucas? Muitas pessoas começam, eles até entendem que precisa fazer alguma coisa, mas na hora que começa, acabou a força. No início ele começa valente, ele começa correndo. Na hora que ele termina como? Parecendo uma tartaruga de cabeça para baixo. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Aí vai dizer assim: ah, irmão, na minha época passada eu era uma bênção. Por quê? Agora não é mais. Porque deixou alguém falar no coração, deixou alguém interferir na mente. Deixa eu te dizer uma coisa: os projetos que Deus te deu, não deixe ninguém tirar você do foco. Se Deus te chamou para um ministério, não deixa Deus tirar você do foco. Meu pai dizia, quando eu e meu irmão mais velho, ele sempre conversava muito comigo e com meu irmão mais velho, ele dizia assim: olha, quando você vai oferecer alguma coisa para alguém, principalmente homens, nunca dá tudo que você tem em primeiro lugar. Porque se você dá tudo em primeiro lugar, você dá tudo que você tem. Presta atenção a vocês que trabalham numa empresa. Você chega lá na empresa e você dá tudo que você tem. Aí o patrão olha e fala assim: olha, esse daí tem. Na verdade você já deu tudo que você tinha. Aí o patrão vai perceber que a sua coragem, de vez de aumentar, vai o quê? Diminuir. Porque você já deu toda a sua força. Irmã, que seja devagar, mas que o devagar exalte o nome do Senhor. Mas também não seja uma lesma, pelo amor de Deus. Quando eu estou falando nesse sistema, parece uma linguagem popular. Eu estou chamando vocês para uma responsabilidade. Deus chamou para edificar a sua família. Então, irmão, você está numa grande obra e não pode parar. Não dê lugar para o adversário. O adversário vai levantar contra a sua casa, contra a sua família. Então você não vai deixar o adversário desanimar você fazer uma obra. Olha, se eu parar de construir, parar de edificar, olha, a obra vai atrasar, não vai chegar no ponto que precisa. Deixa eu te dizer uma coisa para nós ir embora agora, viu? Não pare, não pare, não pare, continue. Por quê? Quem te chamou não foi Sabalaque, não foi o seu adversário. Quem te chamou foi Deus. Pastor, mas eu não estou ouvindo vozes. Eu não estou ouvindo vozes. Eu li um versículo agora, eu não vou conseguir achar. É Neemias mesmo, mas não vou conseguir achar porque eu li pouco tempo que eu estava ali, eu dei um pouquinho no livro de Neemias. Deus te chama você para que Ele habite em vós. Então, se Ele habita em vós, tudo que você faz tem que ser direcionado por Deus.
Palavra essa para o seu coração. Vigia, de noite e de dia, porque o adversário vem de forma que você não percebe. E a primeira coisa é tirar o seu ânimo, tirar a sua força. Mas nesta noite o Senhor está restaurando a sua força. Nesta noite o Senhor está restaurando aquilo que não tinha condição mais, já estava dado como perdido. O Senhor entra com as provisões, levantando braço forte. Sabe qual foi o braço forte que Deus levantou, irmã André? Neemias. Deixa eu te dizer uma coisa. Neemias também não trabalha sozinho. Neemias precisa de pedreiro, Neemias precisa de carpinteiro, Neemias precisa de padeiro, Neemias precisa de todas as funções. Neemias precisa do sacerdote Esdra. Enquanto eles estavam construindo, sabe o que estava fazendo? Esdra, o sacerdote, estava clamando a Deus para que Deus pudesse livrar eles de todo mal. Deixa eu te dizer uma coisa: não tente trabalhar sozinho. Pastor, mas a ideia foi Deus que me deu. Ô irmão, pare com poesia. A glória para Jesus. Se é Ele que te chamou, a ideia, pastor, veio primeiro para mim, mas a ideia quem te deu foi Deus. Então a ideia não é sua. O seu projeto, pastor, foi Deus que me deu. Então se foi Deus, o projeto é dele. Então você está numa grande obra e você não pode parar. Pode bater uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E se tiver necessidade, se o inimigo bater 100 vezes, irmão, você está fazendo uma grande obra e não pode parar. Quem te chamou foi Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui foi ministrada a tua palavra. Sei que aqui, Senhor, tem coração, Senhor, precisando de reforma, Senhor, ouvindo essa palavra, precisando de ser restaurado, Senhor, precisando que o Senhor continue fazendo a obra perfeita sobre a vida deles, ó Pai. Jesus querido, eles estão no altar, Senhor, eles estão ouvindo, Senhor, essa palavra, Senhor. Senhor Jesus, derrama a tua bênção sobre eles, Senhor. Mora com eles, Senhor. Que teu Espírito Santo possa visitar eles, Senhor, nesta madrugada, Senhor, de forma sobrenatural, Senhor. Eles que pediram um sinal nesta noite, Senhor. Ó Jesus querido, que o Senhor venha responder, Senhor, aleluia, porque o Senhor já tem respondido através desta palavra. E perguntaram também se era o Senhor que falara, aleluia. O Senhor nesta noite, aleluia, estará dando um sinal, aleluia, para poder compreender que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Continue e não pare de fazer o que o Senhor Deus tem te chamado. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? eu tudo posso. Naquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor.